pesquisa Datafolha começou a ser divulgada nesse final de semana, com vários recortes muito importantes para a gente entender o que pensa o brasileiro a respeito de todos esses assuntos que dominaram o noticiário nos últimos dias. A prisão de Bolsonaro, se é justa ou se não é justa, né? Quem é que vai representar Bolsonaro nas eleições de 2026 e por aí afora. Vamos começar justamente com esse ponto, que é sobre a prisão de Bolsonaro, sobre o que aconteceu em relação à tornozeleira eletrônica. Para 54% dos entrevistados, Bolsonaro quis fugir. Essa aí é da prisão, né? Vamos então colocar pela nossa arte aqui primeiro. O que você acha da prisão de Bolsonaro? 40% considera injusta, 54% consideram justa a prisão de Bolsonaro. 6% não sabem. Qual é o nosso próximo recorte que a gente tem aí, que a gente fez em relação à pesquisa? Vamos para a próxima arte. Temos outra? Aqui. Qual é a intenção de Bolsonaro no caso da tornozeleira? Bom, aquela imagem, né, ele com a tornozeleira totalmente não, mas destruída, toda queimada, e ele fala para a gente ali, meti ferro quente, curiosidade, para as pessoas. 54% ele queria fugir, queria abrir a tornozeleira eletrônica, queria fugir. 33% acham que ele teve um surto, e por isso ele meteu ferro quente na tornozeleira eletrônica. 13% não sabem. Temos mais alguma arte? Não. Temos mais uma. Em quem você não votaria no primeiro turno? Isso é muito triste a gente ver na política, né? Porque é isso. A gente tem vivido aí que é a política da rejeição, né? As pessoas não querem, então é o menos pior que ela acaba escolhendo, mas a rejeição de todos eles é muito alta. A mais alta é de Jair Bolsonaro, que está inelegível, 45%, mas praticamente empatado tecnicamente Lula, com 44%. Essas duas aqui eu acho que vão, não sei há quantos anos a gente está nessa história aqui, mas é isso. Lula e Bolsonaro, um país dividido. Quem é mais odiado, vamos dizer assim, pela população, é assim que se divide na pesquisa Datafolha. Depois, Flávio Bolsonaro com uma rejeição, volta. Flávio Bolsonaro com uma rejeição alta, esse dado é importante. Essa pesquisa foi feita antes do anúncio do nome dele, né? E quando o nome é anunciado, às vezes até a rejeição aumenta, porque, né, é o risco de realmente ele ser 38%, já é uma rejeição bem alta. Eduardo Bolsonaro, 37%, Michele, 35%. São rejeições muito altas, que mostra aqui a pesquisa Datafolha. Passa para a próxima, pesquisa Datafolha desse final de semana. O que mais que a gente tem? Quem Bolsonaro deve apoiar nas eleições de 2026? Essa pergunta foi feita antes do anúncio de Flávio Bolsonaro na sexta-feira, né? Então, é importante a gente ter isso em mente. Mas o nome dele aparece só com 8%, né? 8% é o que está aqui na pesquisa, 8%, aqui, ó, nessa aqui, o Flávio está com 8%. Michele, que é a preferida, e vamos dizer assim, quem eles acham que o Bolsonaro deveria escolher, com 22%, Tarcísio com 20%, bem próximo, empatado tecnicamente com a Michele, Ratinho 12%, Eduardo 9%, Flávio 8%. Vamos lá, Josias, o que mais te chamou atenção na pesquisa Datafolha, divulgada nesse final de semana e com novos recortes hoje, e o que isso pode ser utilizado para o desenho para 2026, tanto de um lado quanto de outro? O que mais chama a atenção, Fabiola, é a forma canhestra com que a direita no Brasil se manteve acorrentada ao Bolsonaro, mesmo depois do início do declínio do Bolsonaro. Como a direita foi incapaz de esboçar um projeto alternativo. E essa pesquisa mostra que o Lula está se favorecendo com essa direita zonza. O Lula prevalece sobre o Flávio Bolsonaro com 15 pontos de vantagem, prevalece sobre o Tarcísio com 5 pontos de vantagem, está ali rejeição por rejeição, se equiparando ao Bolsonaro, que não é mais candidato. Eu me lembro, Fabíola, que na semana passada, você há de se recordar também, nós comentávamos aqui declarações feitas pelo Gilberto Kassab, que é assessor e principal conselheiro político do Tarcísio de Freitas. Na segunda-feira da semana passada, 4 dias antes de o Flávio Bolsonaro se lançar como o candidato de estimação do pai, o Gilberto Kassab disse, num encontro fechado,
soou ali premonitório. Ele disse que o Tarcísio de Freitas é o melhor candidato do conservadorismo brasileiro para medir forças com o Lula, mas ele declarou que o Tarcísio tem errado muito. E ele disse, o Tarcísio exagerou um pouco, ele não pode se apresentar como bolsonarista, ele não tem nenhum sentido, disse o Kassab, o Tarcísio se apresentar como um candidato de direita, ele tem que se consolidar como um candidato de centro-direita. Então, esse diagnóstico do Kassab, ele está muito preciso. Alguém que queira disputar com o Lula está navegando sozinho na esquerda, não há candidato alternativo. A direita está completamente pulverizada. Vários governadores pleiteando essa condição de presidenciável da direita para medir forças com o Lula. E, evidentemente, quem se consolida como um candidato bolsonarista ao extremo, como fez o Tarcísio de Freitas, acaba se confundindo com o próprio Bolsonaro, vira um segundo Bolsonaro, ou pior do que isso, um sub-Bolsonaro, porque se é para votar em outro Bolsonaro, vamos insistir no original ou em alguém que tenha o sobrenome dele na urna, né? Então o Tarcísio errou muito, Fabiola, e ao errar, ele evidentemente acabou presenteando o Lula com um cenário mais favorável. Agora o Tarcísio, não importa se a candidatura do Flávio Bolsonaro é para valer, é só para chantagear, como mais provável, como o próprio Flávio Bolsonaro declarou, eu tenho um preço, e o preço é a anistia. Então não importa o tamanho da confusão, importa que o Bolsonaro não está no jogo para favorecer aliados. Aliás, a trajetória dele toda foi de jogar aliados ao mar sempre que foi conveniente para ele. E ele está fazendo a mesma coisa agora, jogando o Tarcísio ao mar, e os outros governadores nem se fala. Ele nem considera Ronaldo Caiado, Ratinho Júnior ou qualquer outra alternativa. Eduardo Leite, então, governador gaúcho, não está nem no mapa do Bolsonaro. Então, a direita errou muito, Fabiola. A pesquisa do Datafolha apenas reitera o que outras pesquisas já vêm informando. Olha, o Lula continua favorito, embora a imagem dele, a recuperação de imagem dele tenha estacionado, não há, do outro lado, um candidato que lhe faça sombra. Então, ele está favorito. É preciso ver o que fará a direita a partir de agora, porque até aqui jogou muito mal mesmo, porque acabou se acorrentando à precariedade do Bolsonaro. E pode ser tarde para, a essa altura, o Tarcísio de Freitas talvez prefira permanecer em São Paulo a se meter nessa encrenca de uma direita que bate cabeça e que não consegue encontrar uma saída e que agora vai se reunir. A simples reunião dos tecelões do Centrão com o Flávio Bolsonaro já mostra uma tontura que vai além das fronteiras do paroxismo. Porque discutir com o Flávio Bolsonaro, veja, a essa altura, anistia, mostra o quão desorganizada está a direita, Fabiola, e o quanto isso favorece o plano do Lula de reeleição. Eu vou repetir a mesma pergunta para você, Sakamoto. A gente olha esses dados do Datafolha, essa fotografia deste momento da sociedade brasileira. O que a gente pode entender para justamente o desenho de 2026, tanto da direita quanto da esquerda? Quem está com vantagem aí? A vantagem, por enquanto, é do Lula, né? O Lula é o incumbente, né? Ele está no poder, ele vai usar a máquina, né? A economia, né? Ela está dando sinais de melhora, principalmente com relação ao preço dos alimentos, que eu sempre falo aqui, que é aquilo que vai, no final das contas, fazer a diferença. É claro que vai ter gente neste exato momento dizendo: o preço não sei o que lá aumentou. Não, meu amigo, meu pequeno gafanhoto, estamos falando de média. Né? E na média, né, enquanto a economia está crescendo, o preço está caindo. Pode não ser o que isso aconteça no ano que vem, mas esse exato momento é o que está acontecendo. Você pode até negar a realidade, mas aí cada um tem a sua loucura, eu não tenho culpa nenhuma disso. O que acontece é o seguinte, o Lula está numa situação mais tranquila no que pese os indicadores dele não estarem, o indicador de popularidade não estarem muito bem, mas até aí o Bolsonaro, um mês antes, em dezembro de 2021, estava com indicadores piores do que o Lula.
E mesmo assim ele quase ganhou a eleição em 2022. Por quê? Máquina pública. Então o Lula parte adiante de onde o Bolsonaro partiu para chegar naquele resultado. Então tem esse primeiro ponto. Agora, do outro lado, era um momento para a direita já ter o seu candidato ou a sua candidata para enfrentar o Lula, para fortalecer, para viajar ao Brasil nas férias, rodar o país, bater, se mostrar vivo, mostrar sou eu que vou enfrentar esse homem, vota em mim. E a direita não faz isso. Por quê? Porque o clã Bolsonaro está mais preocupado em manter poder e está mais preocupado em fazer com que o patriarca saia da cadeia. E por conta disso, sequestra o Centrão, sequestra Faria Lima, sequestra as pessoas que queriam Tarcísio de Freitas como candidato, né? Então, aí o que acontece? Vai ter negociação agora, né? Vai tentar se impor, pelo menos, uma anistia ao Bolsonaro, mesmo que não recupere direitos políticos. Mas, e o Centrão, na verdade, não está muito interessado nisso, né? Até porque é um BO. É um BO muito grande. Lá na frente vão ser cobrados, né? Por estar tentando, olha, o pessoal dobrar a lei, dobrar tudo isso para tentar defender bandido. Né, até defender criminoso condenado. Então, no final das contas, vai pegar mal. E o Tarcísio, eu concordo com o Josias, sabe? O Tarcísio fica muito mal. Ele estava caminhando para se mostrar como o candidato a natural à presidência da República, andou queimando largada, sabe aquele pessoal que acaba, se empolgando demais antes da festa e depois já chega na festa já para lá de Bagdá? Ele acabou queimando largada, né? Acabou indo demais com sede ao pote. O Kassab tem razão nesse sentido, mas continuava como o nome mais forte, né? Só que o que acontece agora com essa coisa do Flávio, não é nem que o Flávio vá ser o candidato no futuro, né? É uma chance dele largar, né? Tá usando isso mesmo só com a pressão para cobrar um resgate do Centrão. A questão é, 4 de abril de 2026, os candidatos os governantes vão ter que sair dos seus cargos, se desincompatibilizarem para irem concorrer a outro cargo. Nesse dia, o Tarcísio vai ter que renunciar ao governo do Estado de São Paulo para tentar concorrer à presidência da República. Só que não é que naquela data a candidatura dele vai estar registrada, não. O registro da candidatura vai ser julho e agosto, gente. Ou seja, de um ponto até o outro, tem muito tempo uma mega traição do governo da família Bolsonaro com relação a ele. E aí ele vai fazer o quê? Ele está vendo neste momento o cavalo passar encelado. Ele tem grande chance de concorrer. Mas ele precisa do Bolsonaro. A gente falou isso agora há pouco no programa. Por mais que o Bolsonaro tenha alta rejeição, ainda tem muita gente que está com ele, que o apoia. E ele vai conseguir transferir voto. Então a direita precisa do bolsonarismo, precisa do Bolsonaro. Só que aí o Tarcísio vai chegar o quê? Vai chegar lá, desiste. O Bolsonaro fala, não, vai ser meu filho, vai ser minha esposa, vai ser esse tronco de árvore, vai ser esse hamster, o que que é, mas não vai ser o Tarcísio. Aí o Tarcísio faz o quê? Sai para senador, tenta de novo o governo de São Paulo, que nem aconteceu com o Eduardo Leite no Rio Grande do Sul, vai ficar esquisito. Vai ficar bem esquisito, até porque o processo vai se mexer. Todo mundo vai se mexer, vai entrar, o pessoal vai sair para tentar disputar o governo do Estado de São Paulo. Ou seja, há uma chance, há uma desconfiança muito grande correndo no meio de tudo isso, que o Tarcísio acabe nem saindo. Então, vamos ver o que acontece, Fabiola. Eu ainda acho também que tem um outro ponto. Se o poder de compra dos brasileiros estiver bom em abril, aí o Tarcísio já tem a sua decisão. Fala, beleza, Bolsonaro, família Bolsonaro, tipo choque doideira. E o poder de compra bom, que ajuda o Lula, vou ficar onde eu estou, porque aí eu garanto a reeleição e tento em 2030 o Planalto. Vamos colocar aqui a arte das disputas do segundo turno, né? E aí é muito interessante, até deu uma olhadinha aqui como é que tá. Você chegou a ver como é que tá o mercado financeiro neste momento, Sakamoto? Porque na sexta-feira fechou em queda, né, por causa do anúncio. Neste momento, Bolsa de Valores de São Paulo, recuperando um pouquinho, uma alta de quase 1%, 0,94%, dólar comercial em queda de 0,72%. O estresse do mercado já passou. É tão engraçado falar isso, não é? O mercado fica assustado com a possibilidade da reeleição do Lula. É isso, né, Josias, mais ou menos, né? É por isso que, pelo menos, foram as análises feitas na sexta-feira. Antes de eu te passar a bola, vamos só abrir a arte das disputas de segundo turno, que a pesquisa Datafolha mostrou. Caso o segundo turno fosse hoje, fotografia deste momento. Quais são as disputas? Lula venceria com 51% dos votos contra 36% de Flávio Bolsonaro.
Mais uma vez, importante dizer que essa apuração foi feita, essa entrevista foi feita antes do anúncio do nome do Flávio. Temos algum outro cenário para mostrar? Temos, com o Tarcísio. E aí, com o Tarcísio bem mais competitivo. Tarcísio com 42, Lula com 47. Mesmo assim, Lula venceria. Tem mais uma? Não. Acabou, essas duas. Temos Tarcísio e Flávio Bolsonaro. A fotografia mostra o que vocês mesmos já falaram, né, ô Josias? O Flávio, menos competitivo que o Tarcísio, é o que mostra aí o cenário de segundo turno. Não há nenhuma dúvida. Na prática, Fabíola, não há alteração de cenário, né? O que há é uma indefinição. Você tem uma conjuntura em que não há do outro lado uma alternativa, um anti-Lula, um candidato que possa se apresentar como competitivo, com unidade das forças de direita para se confrontar com o Lula. E, diante desse cenário, o movimento que foi feito pela família Bolsonaro nesses últimos dias, o Bolsonaro, desde a carceragem da Polícia Federal, lançando o seu filho como um pseudo-candidato à presidência, quando todo mundo sabe que ele não tem a menor chance. Hoje, isso seria o sonho do Lula, porque ele teria a possibilidade, o Lula, de cavalgar novamente aquela frente ampla em defesa da democracia. Imagina que quindim seria essa disputa, o Lula tendo como adversário o Flávio Bolsonaro, o homem da rachadinha, da mansão de 6 milhões em Brasília, o sujeito que condecorou miliciano dentro da cadeia. Então, é um contencioso que facilitaria muito o trabalho do Lula. Então, é de supor que a direita não vá insuflar esta alternativa, porque, na prática, não é uma alternativa, né? Agora, a essa altura, é muito duvidoso que o Tarcísio de Freitas se lance nessa disputa nacional. Se a reeleição dele em São Paulo é vista como algo provável, o êxito no cenário nacional é cada vez mais improvável, porque a direita se atomizou, se dividiu. O Ronaldo Caiado já se apressou em dizer que com Eduardo Bolsonaro ou sem ele, com Tarcísio ou sem ele será candidato. Então, haverá provavelmente, mais de uma alternativa à direita. E, como você realçou, Fabíola, há pouco, isso tem ficado cada vez mais claro, né? O brasileiro, nos últimos anos, e não é de agora, ele não elege o candidato preferido, ele elege o menos pior, ele elege por exclusão. E assim será também na eleição do próximo ano. Há os que são partidários do Lula, e esses vão votar no Lula em qualquer circunstância. Há os que são anti-Lula, e esses vão procurar o melhor anti-Lula, aqueles que considerarem mais competitivo do outro lado, pode ser qualquer um. Se tiver o Lula de um lado, esses extremistas que estão com Bolsonaro, quem se diz bolsonarista, não importa se é Flávio Bolsonaro, não importa se é Tarcísio de Freitas, vai votar no candidato que for o anti-Lula, né? E no meio há um eleitor que não está nem num polo nem no outro, procurando uma alternativa. E vai, evidentemente, eleger o que considerar menos precário. E se for o Flávio Bolsonaro do outro lado, Fabíola, aí, como disse mais cedo, é um presente de Natal antecipado para o Lula, né? A eleição do ano que vem se dará dessa maneira: 2 polos e o centro definindo, como vem sendo nos últimos anos. E hoje a configuração atual favorece em muito o Lula, porque está se restabelecendo, Fabíola, aquele cenário de 2022. Se do outro lado tiver um sobrenome Bolsonaro na urna, aí o trabalho do Lula é facilitado. Se, por outro lado, tiver um candidato como esse, governador conservador, ainda que não seja o Tarcísio de Freitas, qualquer outro, que tenha prometido indulto para o Bolsonaro, que tenha exagerado no bolsonarismo durante a campanha, aí o trabalho vai ser mais difícil, mas também o Lula vai poder ressuscitar esse fator democrático, vai poder sacudir ali o fantasma, o lençol do fantasma antidemocrático e vai fazer uma campanha semelhante à que fez em 2022, com a vantagem de que agora
quem está sentado no trono não é o Bolsonaro, mas é o próprio Lula. E, evidentemente, ele vai utilizar todas as possibilidades que o déficit público puder financiar numa campanha eleitoral. Então, vai ser muito difícil derrotar o Lula, sobretudo com essa precariedade que os seus adversários exibem no momento, Fabiola.